E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do canal T-Arts. E galera, hoje a gente vai fazer um negócio bem legal. O engraçado do desenho de hoje é que ele acabou surgindo, a ideia dele, de um trabalho de faculdade que tinha a ver com linguagem, semiótica, e a gente tinha que pegar uma obra já existente e transformar ela em outra obra, tipo, em uma área completamente diferente. Ou seja, pegar tipo um texto e transformar num vídeo, ou pegar uma foto e transformar num texto, por exemplo. E no caso, a ideia desse desenho meu foi pegar uma música e transformar num desenho. E pra quem não conhece, essa é uma das músicas que eu considero uma das melhores músicas da face da Terra. Pode ser meu gosto de velho? É bem provável que seja meu gosto de velho. Mas hoje a gente vai desenhar a música Fly Me to the Moon na versão do Frank Sinatra, que com certeza é a mais famosa. Você provavelmente, se você já achou algum filme ou alguma coisa, você com certeza já deve ter escutado essa música. Então, galera, vamos parar de enrolação e ir logo desenhar essa música. Beleza, galera, já começando, essa aí é a primeira versão do desenho. Ela tá um pouco diferente das outras versões de rascunho que eu começo, só que é porque como esse era um trabalho de faculdade, eu tinha que fazer uma versão rápida para apresentar para os meus colegas de grupo se eles gostaram da ideia, né? Tanto que eu fiz até uma outra versão, que eu apaguei rapidinho, mas porque tinha ficado muito realista e a gente acabou optando por essa que era mais fofa, na minha opinião. No caso, daí eu já comecei o rascunho. Eu primeiro coloquei uma fotinho ali do cantor Frank Sinatra, que eu acho um dos maiores cantores da face da Terra, um dos maiores cantores que já viveu. Mas eu coloquei a fotinho ali pra desenhar ele. Eu desenhei por cima para entender tipo as expressões faciais dele, como que é, pra daí eu poder desenhar minha própria versão. Então eu fiz essa versão desenhada por cima da foto, coloquei ali do ladinho e daí eu comecei a fazer minha própria versão. No caso, vocês podem ver que eu acabei usando um estilo um pouco diferente do que eu usei nos outros desenhos, né? Que apesar dos meus outros desenhos terem desproporções, né? Propositais, para deixar mais apropriado para meu estilo de arte, né? Para deixar mais quadrinhos, mais animação. Esse eu fiz um pouco diferente, né? Eles ficaram com os corpinhos menores, né? E as cabeças maiores, mas é porque eu acho isso que ficaria mais fofinho e mais lúdico nesse desenho, né? Já que a música Fly Me to the Moon me leve para a lua, e a música é tudo isso, né? Me leve para a lua, para eu ver a primavera em Júpiter, em Marte. É uma canção de amor que eu acho incrível, também uma das músicas favoritas minhas, uma das melhores músicas, com certeza, de jazz de toda a humanidade. Eu posso estar exagerando? Claro. Mas daí, como vocês podem ver, eu já terminei o rascunho e já comecei a fazer a line art, né? É claro que esse cara ali, ele simboliza o Frank Sinatra, né? Todas as feições dele, né? O rosto dele é totalmente inspirado no cantor. Inclusive, né? É claro que na hora que eu pintar ele vai ter olhos azuis, já que o Frank Sinatra era conhecido pelo apelido Blue Eyes, né? Eu realmente não sei como ele ganhou esse apelido, deve ser porque ele tem olhos azuis. Mas eu já comecei a fazer ali a line art, né? Como vocês podem ver, a lua, né? Menor, né? Pequenininha perto das pessoas que estão nela, né? O foguete também menorzinho ainda, mas tudo bem porque esse desenho ele tem todo um contexto lúdico. E daí eu tinha a ideia de fazer como se fosse um coração com uma flecha, né? Como se ele tivesse rabiscado isso na lua, só que na areia da lua, só que daí eu acabei tirando o Fly Me to the Moon porque ia ficar muito complicado de fazer. E, galera, algo deve ser dito, né? Como é trabalho de faculdade, o prazo é um pouco complicado, então eu acho que a pintura dele não ficou tão boa quanto poderia ter ficado, tá ligado? Se eu tivesse no meu tempo normal de produção, mas vocês sabem como é, né, galera? Prazo de faculdade é sempre apertado. Então, daí eu já comecei a fazer line art e eu já comecei a fazer rapidamente os outros planetas, né? Porque como é lúdico, né, a gente não precisa dessa proporção dos planetas estarem na distância correta, eles só precisam estar enfeitando a cena, e daí, né, não é nenhum planeta real, mas é claro que eu fiz ali alguns para, né, serem inspirados em outros planetas reais, como um ali mais vermelhinho, tipo Marte, outro ali mais Saturno, né, com um anel que ainda não está pintado. E eu já comecei a fazer a pintura base e as pinturas de sombra, né? Como foi um desenho rápido, né? Já que era um trabalho, vocês podem ver que eu já coloquei a sombra mais adiantada do que qualquer outro desenho que eu já tenha feito, sabe? Mas é justamente por isso, né? Prazo, a gente tem que dar uma adiantada, a gente tem que ir mais rápido na produção.
Infelizmente a gente perde um pouquinho de qualidade nisso. Eu gostaria de ter feito esse desenho com mais qualidade, mas também outra coisa que eu não recomendo aos artistas é: terminou um desenho, não fica tentando corrigir ele que nem doido. Terminou o desenho, bola pra frente, tá ligado? Você vai encontrar alguns defeitos depois, mas isso você vai arrumando nos próximos desenhos. Se a gente for voltar pra arrumar cada coisinha de cada desenho que a gente fez, a gente tá lascado. Dica pros artistas. Então, galera, como vocês podem ver, eu já fiz ali, né, ele com o chapéuzinho icônico do Frank Sinatra, já comecei a dar uma esfumaçada nos planetas atrás, no satélite Sputnik, né, que como a música Fly Me to the Moon tá totalmente ligada à corrida espacial, né, dos anos 50, dos anos 60, eu coloquei ele, apesar de ser russo, né, e o Frank Sinatra ser um cantor de jazz americano, eu coloquei porque esse satélite foi o primeiro satélite lançado e a estética dele marcou essa época inteira, tá ligado? Eu acho muito legal. E eu coloquei uma roupa espacial neles, que foi uma roupa que eu adorei fazer, porque ela, né, é totalmente anos 50, anos 60, naquela concepção, totalmente diferente de uma roupa de astronauta real, né? Ela não é nem um pouco baseada no realismo, até o capacete deles, que ainda nem dá pra ver direito, ele vai ser só um aquário gigante, né? Porque naquela época, né, não tinha muita concepção de como teria que ser o capacete de astronauta. Lógico, o capacete de astronauta, hoje em dia a gente sabe que ele tem aquele vidro dourado, que, né, não é para bater reflexo da luz do sol, né, não atrapalhar os astronautas, tem uma mochilona atrás, é totalmente difícil de se movimentar. No caso da roupa deles, eu tentei fazer lúdico, tentei colocar uma estética prateada, né, dos anos 50, e eu também tentei fazer uma versão feminina pra moça, né? Que ela não existe, né? Tipo, esposa do Frank Sinatra, eu que criei. Mas é aquele negócio, né? Ela tem toda essa versão feminina da roupa de astronauta, que eu acho que é algo totalmente da época e dos conceitos da época, e que eu acho muito fofinho e bacana. Trazendo esse ar feminino pra ela. Inclusive, né? A roupa prateada, eu vou conseguir trabalhar legal os reflexos. E esse cabelo avermelhado, ruivo, né? Dá um contraste muito bacana pro fundo, que é um fundo azulado, né? Que não é um fundo totalmente preto, como vocês podem ver. Ele é um azul marinho bem escuro e bem forte. Eu já comecei a pintar a lua, já comecei a dar essa esfumaçada nos planetas, no foguete, já comecei a colocar esse tom metálico no satélite, no foguete. A lua, eu gostaria que a pintura dela tivesse sido um pouco melhor, principalmente nas crateras, mas prazo é prazo, gente. Super complicado. Bom, mas como vocês podem ver, eu já comecei a pintar toda essa parte dos planetas. Os planetas estão praticamente prontos. Já joguei um brilho nas estrelas, já adicionei estrelas a mais pra gente agora, né? Depois de até colocar esse rastrozinho no Sputnik, que eu achei bem bacana, a gente começar a trabalhar mesmo nos personagens, né? Já comecei a jogar tanto as sombras quanto as partes reflexivas, que como é um uniforme com aspecto meio metálico, né? Apesar de não ser metal, ele tem que ter toda essa estética meio reflexiva mesmo, né? É um negócio anos 50, acreditem. Mas daí a gente já começa a colocar luz, sombra, já até coloquei um reflexozinho atrás deles, porque isso dá uma tridimensionalidade no desenho, né? Ele tá segurando uma florzinha pra ela, bem simples, e daí eu já comecei a pintar os capacetes pra dar essa sensação de que tem um vidro ali, né? Porque o vidro tá no escuro, você não vê, mas tinha que aparecer. Então, galera, vocês gostaram do resultado? Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado desse Desenhando Músicas. Infelizmente, um dos meus maiores pesares é não passar um trechinho aqui pra vocês, mas vocês sabem, né, gente? O YouTube, essa plataforma maravilhosa, não permite sem desmonetização, então pesquisem Fly Me to the Moon, Frank Sinatra. Não esqueçam de seguir o meu Instagram, Thiago Pedrini, para conseguir acompanhar mais desenhos e também até decidir alguns futuros desenhos que vão estar aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Não se esqueçam de inscrever e compartilhar. Falou, galera!